A liberdade que o Senhor nos deu é um convite para vivermos de um jeito melhor, olhando para os outros e priorizando o bem dos nossos irmãos em Jesus. Se recebemos essa bênção, vamos usá-la para fazer o bem, amar e servir ao próximo, construindo vidas e promovendo a união. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 24, que diz: Ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é de outrem. Nessa passagem, o apóstolo Paulo aborda a questão da liberdade em Cristo, alertando os cristãos de Corinto sobre o uso responsável dessa liberdade. Ele destaca que, embora tudo seja permitido, nem tudo é bom ou nem tudo é construtivo. Essa mensagem é especialmente relevante em um ambiente diversificado e desafiador, onde alguns cristãos estavam usando sua liberdade sem considerar os efeitos que isso poderia ter sobre a vida dos outros, especialmente aqueles que eram novos convertidos. Paulo reforça a importância de não buscarmos apenas o nosso próprio bem, mas também das pessoas ao nosso redor, dos nossos irmãos no Senhor. Esse ensino revela que a verdadeira liberdade cristã não é uma licença para agirmos de forma egoísta, mas sim um chamado a vivermos com amor e cuidado pela comunidade. O apóstolo nos convida a refletirmos sobre nossas ações, evitando qualquer comportamento que possa prejudicar ou confundir a fé dos irmãos. Assim, então, devemos usar nossa liberdade de maneira sábia e intencional, priorizando o serviço e o fortalecimento espiritual de todos aqueles ao nosso redor. Podemos ler na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A verdadeira liberdade em Cristo não é um convite para fazer aquilo que desejamos sem pensarmos nos outros. É sim um chamado para vivermos de maneira que reflita o caráter de Jesus, priorizando a edificação e o bem do próximo. O Espírito Santo nos orienta a perseguirmos a paz e edificarmos uns aos outros. Isso significa que nossa liberdade não deve ser usada para satisfazer interesses egoístas, mas sim para promover amor genuíno, ajudar e encorajar espiritualmente. O Senhor Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele abriu mão da sua glória para servir, abençoar e até se sacrificar por nós. Como seguidores dele, nossa liberdade precisa ser uma oportunidade para iluminar e inspirar a vida daqueles ao nosso redor, como uma lâmpada que é colocada em um monte lá no topo para trazer a luz a todos ao redor. E isso exige vigilância constante sobre nossas ações, para que sejamos canais de bênçãos e jamais de tropeço. Usar a liberdade com responsabilidade implica criar um ambiente de crescimento espiritual e unidade, refletindo a generosidade, sabedoria e o amor do Senhor. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, onde ele diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Muitas vezes temos usado nossa liberdade em Cristo de forma descuidada, falhando em demonstrar o amor e o cuidado que Ele nos ensinou. Em vez de agir com compaixão, frequentemente buscamos nosso próprio reconhecimento ou conveniência, ignorando as lutas e as necessidades dos irmãos. Isso reflete uma distorção da graça de Deus e pode causar tropeço na fé dos mais fracos. Jesus nos ensinou que o verdadeiro amor vai além dos nossos próprios interesses e se empenha em edificar, apoiar e ser sensível à dor dos outros. Quando negligenciamos esse chamado, corremos o risco de desonrar o nome do Senhor Jesus e enfraquecer o testemunho do Evangelho. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 19, onde diz: Sigamos, pois,
as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Nossa liberdade em Cristo não é apenas um direito, mas um chamado a promover a paz e a edificação. Paulo nos exorta a focarmos em como nossas ações impactam a vida dos outros, reconhecendo que a verdadeira maturidade cristã se revela na disposição de servir e fortalecer a unidade da fé. O Espírito Santo nos direciona a buscar o que gera harmonia, criando um ambiente de amor e crescimento espiritual. Jesus nos mostrou isso usando sua liberdade para servir e abençoar. Assim, nossa liberdade deve ser acompanhada de responsabilidade e sacrifício pelos outros, evitando atitudes que prejudiquem os mais vulneráveis. Cristo é o modelo de alguém que colocou o bem do próximo acima de seus próprios interesses e devemos aprender com seu exemplo. Agir com indiferença pode comprometer a fé daqueles que são mais fracos, contradizendo o chamado de Deus. Portanto, cada decisão deve ser guiada pelo amor, pois nossos atos, por menores que sejam, impactam aqueles que estão ao nosso redor. Isso significa construir pontes de cuidado, edificar vidas e promover a paz como Cristo fez. A verdadeira liberdade se manifesta em vivermos para abençoar e fortalecermos aos demais.